Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Estamos desde terça-feira conversando sobre como se tornar um bom comunicador, como enfrentar o medo de falar em público, com a fonoaudióloga e coach em comunicação Tatiane Gastão. Se você perdeu nossos programas anteriores, procure no YouTube Vamos Juntas com Sandra Freitas. Tati, obrigada mais uma vez pela sua presença, terceiro dia aqui, falando sobre esse assunto que está empolgante. Que bom. Porque acho que ajuda todo mundo. E eu acho que faz parte da vida hoje de todo mundo. Principalmente hoje, né, Tati? Que a gente teve que se adequar a tudo. Isso. Todos nós. Vamos reprisar um pouquinho aqui sobre os pilares da comunicação, para quem não viu ontem, e aí a gente segue se aprofundando um pouco mais. Tá bom, vamos sim. Então, nós temos a comunicação, na verdade, quando você estiver pensando na sua comunicação, pense que existem duas competências macro. As competências técnicas, que é a que a gente vai falar sobre os 3 pilares, e a competência emocional. A emocional nós já conversamos sobre o medo. E agora a gente vai conversar, vamos colocar agora a mão na massa, a parte técnica. Que começa pela escuta. Me diga aí, você tem o hábito de ouvir as pessoas? Ou você é aquela que fala e interrompe todo mundo? Não sei. Já dizia Rubem Alves que deveria existir o curso de escutatória. Exato, mas é isso aí. Não oratória. É isso aí. Porque a escuta, as pessoas acham que falar bem é falar e falar muito e ter desenvoltura para falar. Mas você vai falar para quem? Então você vai falar para alguém e essa pessoa está interessada no que você tem a falar. Então o primeiro momento é você pensar assim, e o outro? Na comunicação não violenta, eles trazem algo que fala sobre a observação, que é exatamente um dos pilares. Eu chamo de escuta, eles chamam de observar. Mas tudo tem o mesmo fundamento, que é ouvir o outro, observar o outro e tentar verdadeiramente não julgar primeiro. Quando você julga, você ali já criou uma barreira de todo tamanho. E já colocou cada coisa numa caixinha, não é? Isso, Você já enfiou lá e tá resolvido. Já fez isso. E aí, como é que você vai travar uma comunicação verdadeira se você já começa julgando? Se você já começa atento ao seu umbigo de falar o que você quer? Então, eu te convido a, na escuta, pensar, quem é o meu público? Hoje em dia, nas redes sociais, eu aprendi, porque agora eu sou uma pessoa de rede social, presta atenção. Tô tentando, gente. Sandra que tá me ajudando nisso, tá? Porque eu não sou, eu tô engatinhando nisso. Mas é exatamente a história da persona. Né? Quer dizer, não basta apenas saber sexo, idade, faixa etária, né? Idade, não. Mas o que essas pessoas gostam? O que elas precisam? Quais são os seus sonhos? Elas só vão querer te ouvir se você estiver falando o que elas estão precisando. Exatamente. Né? E um precisando ouvir dentro do seu perfil. Aí a gente então sai do primeiro pilar, que é a escuta, que é exatamente esse poder de observar, de saber realmente o que o outro precisa de você sem julgar. E aí a gente entra exatamente no segundo, que é a forma. O que é a forma? É o corpo e a voz. Como eu me comunico com você? E seria legal as pessoas entenderem, né, quem está nos ouvindo aí agora, o porquê forma, né? Porque tem o timbre, tem a energia que se coloca, tem a velocidade. Isso. E o quão importante que isso é, né? Toda a expressão também, né? Isso. Nossa, aqui, posso colocar vocês como fonoaudiólogas? Porque elas falaram já, gente, elas disseram tudo. Uma coisa muito particular minha, assim, as pessoas veem muito, por exemplo, eu não consigo falar sem... mexer as mãos. Faz parte, eu também. né? E eu acho que isso é uma coisa meio autoral, faz parte de mim. Isso. Então, quando as pessoas escutam a minha voz e me conhecem, já sabem, já me veem como que eu faço. É isso aí. Então, assim, isso faz parte do processo, do como, né, Tati? Isso faz parte do como e muito. Vocês falaram o como. O que é o como? É a voz com as suas características, que é a entonação, o ritmo de fala, a qualidade de voz, ok? A ressonância. Tem pessoas que têm uma voz muito nasal. Então eu preciso melhorar essa voz nasal, porque ela, tá vendo? Ela desequilibra. Se você começar a me ouvir desse jeito, daqui a pouco você vai desligar a televisão. Chega. Então, assim, é claro que eu preciso de uma voz redonda, macia, agradável, com o ritmo, parará, mas isso aliado a corpo. Expressões. Por quê? Os marcadores da nossa voz estão onde? No nosso corpo.
Se eu agora começar a conversar com você e não mexer, daqui a pouco você também vai desligar a televisão, porque eu não passo nenhuma emoção. Então a gente tem um estudo, né? Um artigo que fala que 93% do sentido que você dá ao que você fala está onde? No corpo e na voz. Eu preciso do meu corpo. Não necessariamente vai ser como a Neuza, que coloca isso. Precisa ser esse malabarismo, isso. Né? Eu trabalho com muitos homens, e da área jurídica, por exemplo, que eles, não adianta, homem não usa muito gesto, por exemplo. Mas precisa ser gesto? Precisa fazer isso? Não. Eu posso ter marcadores menores. As pessoas na televisão, vocês não podem fazer gestos grandes na televisão, porque senão o gesto fica maior do que a informação. Né? Agora, então, o quanto pessoas... é importante você... desculpa, Sandra. Não, pode terminar, que eu... O quanto é importante conciliar essas duas coisas. Entender que as suas expressões precisam ser suas. Mas você pode também trabalhar para ter uma harmonia, né? Para você adaptar de acordo com o ambiente. Se eu estou num palco, eu posso fazer uma coisa. Se eu estou em um ambiente fechado, numa câmera, é de um outro jeito. E é preciso se ver, se olhar, né? O importante é que você entenda que essa forma é o que gera sentido no que você fala. Agora, Tati, uma questão é a seguinte. Muitas pessoas, assim, vêm nos perguntar, né? Tá. Mas o que eu faço com as minhas mãos? Porque realmente a pessoa se preocupa. Quando você vai começar, você fica preocupado com tudo. É verdade. Aí eu boto a mão no bolso, eu boto a mão assim, eu faço isso. Se você também ficar 100% preocupado com isso, você vai se engessar. Não tem uma regra. Não, e as pessoas acham que existe uma regra, que a gente vai ensinar onde ela vai colocar a mão. Existe alguma coisa que não é adequado. Sim. Claro, não é adequado eu ficar falando aqui, porque vocês não vão ver meu rosto. Mas mexer aqui, é aquilo que a Neuza falou, é o normal dela. Sim. Então as pessoas precisam também se desligar e pensar assim, ser elas mesmas. Isso, pensar nas né? suas intenções de discurso verdadeiras. Essa questão de curso de oratória, que as pessoas, não, vou procurar um curso de oratória, porque vai me ensinar como que eu falo, onde que eu boto a mão. O que você acha sobre isso? O curso de oratória, eu não tenho nada contra os cursos de oratória, tá, gente? De jeito nenhum. Faça, se quiser, o curso de oratória, porque ele vai te dar informações que vão ser importantes para você começar. Mas não vão fazer você mudar o seu padrão ou trazer a sua verdade. Para isso, você precisa de outro tipo de treino. O curso de oratória, sem dúvida nenhuma, porque geralmente os cursos de oratória duram 1 dia, 2 dias e acabou. Vem cá, isso daí é importante? Claro. Você ali pegou informações que vão te ajudar muito. Ok, na roupa, em algumas coisas ali. É o start, né? É o começar, é um primeiro gatilho. Mas você precisa treinar. E esse treino, para você não ficar presa... Quando você fala dessa coisa dos gestos, quando a pessoa está presa nisso, ela está saindo do foco de quê? Do que ela mais precisa. Que é o quê? É a informação. É o que a pessoa vai ouvir. Então, isso é importante, mas isso não é o mais importante. Faz parte do conjunto da ópera, mas não é o mais importante. Aí a gente entra no terceiro pilar. Por isso que tem que falar agora, né? Vamos deixar o terceiro pilar para o próximo bloco? Ai, vamos, então tá bom. Beleza, tchau. A gente já volta com o terceiro pilar, rapidinho. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta e vamos agora então para o terceiro pilar, que é a informação. Fundamental também, claro. E como é bom a gente falar da informação. Por quê? Hoje em dia é muito fácil ter informação. A gente clica isto aqui e tudo vem. Né? Então eu posso ter a mesma informação dada por vários canais. Várias pessoas podem me dizer a mesma coisa. E por que eu vou ouvir a Neuza e não vou ouvir a Sandra? Enfim, o que faz isso mudar? Então, a informação ela é muito importante, mas ela está atrelada à forma como você vai falar essa informação e ao público que você tem para adaptar esta informação. E aí vem que essa informação ela tem que vir de uma maneira objetiva, com exemplos. Você pode usar, nesse momento, metáforas, analogias, o que você quiser. Mas pensando no público, a informação se valida quando você faz dela útil para alguém. E então, aí, né, Tati, que entra, que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, que nós, como comunicólogas, né, aprendemos inclusive na faculdade.
que comunicar não é só eu ter o conhecimento e saber falar. Eu preciso que você, que vai receber a minha informação, entenda. Senão a comunicação não acontece. Isso, e é aí que entra, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu sei, eu falei, mas não rolou. Se você não entendeu, se a gente não conseguiu, se você não me compreendeu, esse caminho ele não se fez. É de responsabilidade de quem fala. Exatamente. Então eu acho que é essa coisa aí da informação. E uma coisa não basta muito saber... importante é você gerar conexão. E você gera conexão quando você é verdadeiro. Falar de você, contar histórias, falar de exemplos, isso gera uma conexão, porque você não tirou da teoria. Você está falando da sua experiência. E a pessoa que está ouvindo se identifica. Isso. Isso é muito bom. Isso, na verdade, são técnicas. Quando a gente pensa nesse terceiro pilar, além de falar para vocês a importância de trazer a informação da sua forma, que é exatamente o seu carimbo, a sua identidade naquela informação, é você entender o quanto é importante você, de fato, estudar. Em que área que você esteja, né? Não fique na superficialidade. Se aprofunde pensando no público, pensando que aquilo ali pode ser útil para as pessoas. Mas é importante sair da superficialidade, porque a informação rasa todo mundo tem muito facilmente. E aonde está a tua cereja do bolo? Tá o quanto você adapta o que você tem às pessoas, com os exemplos. O quanto é importante você trazer exemplo, o quanto é importante você trazer suas experiências, o quanto é importante você relacionar e trazer metáforas e analogias que ajudam a pessoa a entender aqui. Fala, nossa, agora eu entendi. Isso acontece pra caramba, não é? E a verdade também perpassa pelo seu preparo, pelo seu conteúdo com embasamento. Porque quando a gente sabe do que a gente está falando, você vê verdade nisso. O outro consegue ver verdade. Quando é muito superficial, você vê que aquela informação que passa, arrasa, dá uma voltinha, floreia e você não, acaba. Então, eu sempre gostei disso, dessa coisa de... a pessoa fala, você não tem medo de falar? Não, realmente eu não tenho medo. Mas eu gosto de falar quando eu sei do que eu estou falando. Aí eu gosto. Aí eu me sinto preparada. E até entendendo, né, Neuza, que esse falar sobre o que você sabe... A pessoa também não precisa imaginar que tem que fazer um mestrado e um doutorado. Não, pós-doutorado, não. Mas assim, o menos é mais. O pouco que você sabe, saiba bem, se apodere disso e fale. Agora tem uma outra questão também, que eu não sei se vocês já observaram, que a gente, às vezes, acha que nós não temos o que ensinar. Para mim, é muito natural, né? Como para vocês, a gente falar de comunicação, porque é a nossa área. Então, às vezes, eu acho que todo mundo sabe. E, assim, o que eu vou ensinar? Isso é tão... E, às vezes, não é. A pessoa está sedenta para saber aquilo que você sabe. Então, muitas pessoas falam, não vou falar na internet... eu não tenho o que dizer. Já fala sobre isso. Eu não tenho o que dizer. Então, eu gosto de dizer que a gente precisa ter a consciência de que algo da nossa experiência pode tocar profundamente o coração de outra pessoa. Perfeito. E se a gente não tiver esse olhar, a gente pode estar deixando de apoiar, de contribuir, de compartilhar com a mudança, com a transformação, com a cura. De outra pessoa. Isso aí. Verdade. Juntar a experiência com a preparação. Por exemplo, o programa Vamos Juntas. Embora eu tenha facilidade, a gente está... Mas eu gasto horas sentada na frente de um computador preparando para eu estar aqui. Exato. Eu fui pesquisar, né, desse assunto, dos outros assuntos que nós vamos gravar hoje, porque é uma eterna preparação. O excesso de autoconfiança também é negativo, né? Negativo. Sim, sem dúvida. Então é importante você se preparar, colocar no papel. Treinar. Eu lembro quando eu fazia ao vivo, né, repórter, por exemplo, eu ia com o meu papelzinho na mão. Claro. Porque eu já pensava assim, se der errado isso, tem isso. A gente pode até se não der errado isso, mas em cima de uma segurança. Isso, em cima de um mínimo roteiro. Né? Gente, eu cheguei aqui hoje com uma fichinha. Eu pensei em coisas em ordem para trazer, para ser uma... Que é bom, isso dá uma... Né? Isso, primeiro que organiza e dá uma segurança. Pensamento. Você falou uma coisa legal que eu acho importante falar para vocês. É o quanto a informação, quando você está preparado, vai te gerar mais segurança. E isso exatamente, a gente começou falando do medo, né? Isso já vai minimizar o seu medo. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, Tati, eu quero melhorar a minha entonação, porque eu não acho que eu tenho muita ênfase. Mas a ênfase, ela está atrelada aos seus pensamentos e às suas emoções.
Porque elas são o sentido. Então, quando você vem com essa verdade, é porque você está seguro, você vai trazer isso na sua voz. Você vai trazer isso nas suas expressões. E isso é o que vai dar a credibilidade, a verdade do que você está dizendo. Então, o quanto é importante, tá vendo que é um conjunto, é um pacotezinho? É um pacote. É a escuta, com a forma, com o conhecimento, e tudo isso depende de quê? Treino. É isso. É dedicação. A paixão vem, salta é os por aí, olhos. mas... É isso, meninas. Delícia. Acho que podemos fechar. Acho né? que fechamos. Infelizmente, tô adorando, gente. Fechamos Essa Infelizmente. só. Covid, né, gente? Eu fico tanto em casa que eu tô adorando essa situação. Amando. Há tá quanto indo. tempo Vamos você marcar não, mais, sen- vamos não arrumar sentava outro com assunto. amigas? Gente, tem quase um ano que eu não sento com as amigas pra nada. Amando É, mas a estar com gente vocês. fala que vamos juntas a terapia também, né? também. Então, é Faz isso. parte. Muito obrigada mais uma vez. Foi excelente, Delicioso né? papo. A gente espera que esse papo de 3 dias sirva para você começar a enfrentar seus medos, que são super naturais, treinar, fazer, ir para a prática. E qualquer coisa, estamos aqui, e Tati também está à sua disposição. Tati, passa fala aí seu seu Instagram. Instagram. Meu Instagram é Tatiane Gastão, então vocês podem entrar lá, começar a me seguir, que agora, gente, eu também estou nesse desafio. Estou começando agora a postar mais coisas, a falar de comunicação, e lá você pode colocar todas as suas dúvidas que eu vou te responder. Ótimo. Isso aí, vamos juntas nos comunicar, tá bom? Ó, beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Vamos Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.